Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, você que nos visita. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. Chegou o momento do nosso culto em que nós vamos estudar juntos a palavra de Deus. Hoje estudaremos Efésios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Efésios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A verdade central do texto dessa noite é a seguinte: o cristão deve andar conforme o chamado que recebeu. O cristão deve andar conforme o chamado que recebeu. Essa verdade, apesar de ser uma verdade bem simples, fácil de ser observada nesse texto, ela normalmente é muito difícil de ser colocada em prática, porque os crentes, de modo geral, nós, de modo geral, temos uma facilidade muito grande em entender verdades da palavra de Deus, mas temos muita dificuldade, ou temos uma dificuldade pelo menos maior, em praticar essas verdades. Deus nos chamou com um propósito, e uma das coisas que esse texto vai mostrar é que Deus tem um propósito, e esse propósito está relacionado a um andar coerente com esse chamado, um andar digno daquilo que ele fez. Nos chamou para ser seus filhos. E agora, ele espera que o andar do cristão demonstre para todo mundo a sua filiação. E é isso que nós vamos ver no texto dessa noite. Veja, o objetivo então dessa noite é mostrar aspectos do andar digno para o cristão. Nós vamos ver hoje alguns aspectos que mostram então como deve ser esse andar coerente do cristão. Se você olhar para a sua versão, talvez você esteja com uma versão diferente da minha. Na minha versão começa com rogo-vos, pois. Em outras versões começa com portanto. Ora, quando nós começamos a estudar um verso e você se depara com uma palavra como essa, pois e portanto, você sabe que alguma coisa foi dita anteriormente e agora você chegou num ponto de conclusão. É como um pai que explica uma coisa para o filho e depois de explicar diversas vezes aquele assunto, ele fala, bom, portanto, ou seja, uma vez que eu disse isso, agora, pois, façam tal coisa. E é isso que acontece no livro, na carta, né, aos Efésios. Nós precisamos entender que quando Paulo escreve essa carta, movido pelo Espírito Santo, a carta recebe a orientação para ser feita de uma certa estrutura. E se entendermos essa estrutura, nós chegamos no capítulo 4 aqui, no que poderíamos chamar dobradiça. Então você tem uma primeira parte, e agora no capítulo 4 começa a segunda parte. Então do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo gasta tempo para ensinar os crentes sobre a posição que nós temos em Cristo. Muitas pessoas não sabem o que significa a posição do crente em Cristo. E por isso, muitos têm uma autoestima baixa. E o que acontece? É porque não compreendem, se você é um crente e você olha para si mesmo e você se sente inferiorizado, se você se sente menosprezado, é porque você, por exemplo, não entende verdades como Paulo defende aqui em Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3. Porque se você entender quem você é, qual é a posição que foi dada para você em Cristo Jesus, é impossível que você ande por aí cabisbaixo com a imagem de si mesmo inferiorizada. É errado dessa forma. Então eu vou mostrar para você algumas coisas. Paulo diz, portanto. Portanto o que, Paulo? O que foi, afinal de contas, que você disse, no capítulo 1 ao 3, que mostra qual é a posição do crente em Cristo? Porque quando chega no capítulo 4, do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo vai falar da prática cristã. Então, do capítulo 1 a 3, posição do crente. Do capítulo 4 a 6, a prática do que o crente deve fazer, aquilo que o crente faz em relação à posição que ele tem em Cristo. Ok? Então, conceitos e práticas. Vamos ver então quais são os conceitos que Paulo destacou até agora para poder chegar nesse texto e dizer, portanto, tendo em vista tudo isso que eu falei, ajam dessa forma.
Olha só, eu vou mostrar para você algumas coisas rapidamente para que você perceba a nobre posição alcançada em Cristo por cada crente. No capítulo 1, no versículo 4, ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, Paulo diz que nós somos eleitos, não é? Nós somos escolhidos. Por isso que o texto fala: assim como nos escolheu. A Bíblia diz que todo crente é alguém que foi escolhido. Deus olhou para a humanidade e, por razões que nós não sabemos, certamente ele tem as suas razões, mas por razões que desconhecemos, ele olhou para um grupo, para algumas pessoas, para alguns indivíduos e os escolheu. E ele fez isso. É assim mesmo que a Bíblia ensina, mesmo que isso possa parecer para você injustiça, possa parecer discriminação, ou sei lá o termo que as pessoas querem usar para isso, a Bíblia não esconde essas verdades, a Bíblia não fica tentando enganar as pessoas. Paulo diz: nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos. E isso é uma coisa muito importante de você saber. Se você é um salvo, você é salvo porque Deus, em algum momento, escolheu você e decidiu, na sua história, em algum momento da sua história de vida, chamar você. Mas Deus nos escolheu. Essa é a primeira coisa, uma das coisas importantes, não a primeira, mas uma das coisas importantes que Paulo destaca a respeito da nossa posição em Cristo. Uma outra verdade, você vai ver no próprio versículo 4, ele fala assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Paulo diz que nós não apenas fomos escolhidos, mas Paulo nos mostra, nos chama de santos. Talvez você olhe e fale: pastor, eu sou crente, mas eu não sou santo, eu tenho muitos erros, eu ainda pratico muitos pecados. A palavra santo aqui, ela foi colocada no contexto para ensinar você que você foi separado de algo. Deus nos elegeu. Paulo diz que não só nos elegeu, mas nos buscou e nos separou, nos santificou, nos retirou de um lugar para outro. E agora nós somos chamados por Ele de santos, de pessoas que pertencem a eles, de seres humanos separados para Ele. Que grande privilégio é esse? Já agradeceu a Deus por Deus escolher você? Já agradeceu a Deus por Deus ter separado você? Porque Ele quis? Paulo diz mais ainda no próprio versículo, diz que nós somos santos e irrepreensíveis. De novo, Paulo não está ensinando que você e eu somos pessoas que não temos mais nada de errado e a partir de agora ninguém pode nos repreender. Irrepreensíveis aqui, a ideia contida aqui é que nós não podemos ser acusados de pecado, de culpa pelo pecado. Não é que nós não pecamos. Nós agora, diante de Deus, somos irrepreensíveis. Por quê? Porque Ele nos cobriu com o sacrifício que vem de Cristo. Romanos, Paulo vai mencionar: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O próprio livro de Romanos fala que nós somos justificados, pois, mediante a fé. Deus nos declarou justos. E por fazer isso, você então agora é irrepreensível no ponto de vista da culpabilidade pelo pecado de Adão. É a sua posição. Não importa se você é rico, inteligente, pobre, bonito, não importa quem você seja. Deus está dizendo através do apóstolo Paulo que ele escolheu uma pessoa, escolheu pessoas, e você, se você é um crente, foi escolhido. Deus colocou você num grupo chamado santos, foi separado desse mundo, e agora você é alguém irrepreensível. Você não é mais passível da acusação pela culpa do pecado de Adão. Grande privilégio, uma posição maravilhosa. E Paulo está construindo na sua teologia nesse livro um argumento importante para fortificar a igreja, para que a igreja entenda o que Deus espera dela a partir de agora. Ainda no próprio versículo 5 agora, ele diz assim: e nos predestinou para ele. Paulo diz que nós fomos escolhidos e Deus nos predestinou, ou seja, previamente nos direcionou ao seu Filho. Pense em você como uma flecha nas mãos do Senhor Deus poderoso. E Deus colocou você no arco dele e puxou, tensionou e soltou a flecha, e essa flecha rumou em direção ao seu filho. E veja, Deus é muito bom no que ele faz, ele não erra o alvo. E você,
Se você foi alguém escolhido por Deus, predestinado para Cristo em algum momento na história, o alvo para o qual Deus idealizou a sua vida vai acontecer. E é por isso que aqueles que são chamados, que foram escolhidos, inevitavelmente, cedo ou tarde, eles se entregam a Deus. Por quê? Porque eles foram predestinados, previamente destinados à salvação. Grande privilégio. Paulo diz mais: e tendo nele também, querido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo diz que nós fomos selados. Ele usa uma figura aqui muito forte. O selo naquela época tinha um valor muito forte. Ninguém poderia quebrar um lacre, porque o lacre, o selo daquela época, era a marca, era o sinal de que algo pertencia a alguém. E Deus diz assim: eu selei cada um dos meus filhos com o Espírito Santo da promessa. O que é isso? Aqui mesmo no capítulo 1 de Efésios, Paulo fala que o Espírito Santo nos foi dado como penhor, como garantia. Você sabe o que é um penhor? Dá para ilustrar um pouquinho. Se você vai até um lugar para tirar um dinheiro emprestado, por exemplo, um banco do governo, e você fala: eu quero penhorar esse relógio de família, eu quero penhorar essa joia. O banco então vai te dar uma certa quantia em dinheiro e aquele objeto que você penhorou, aquilo que é valioso, é colocado no lugar e você então tem um prazo para resgatar aquele objeto. Então você fala assim: olha, esse dinheiro eu recebi, mas eu estou penhorando, eu estou dando em garantia de que eu vou cumprir a minha palavra, isso aqui que é muito valioso. Nesse texto, Deus nos diz que nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado por Deus como penhor. Olha só que figura linda. Ele, o Espírito, foi dado como garantia de que nós seremos resgatados. Será que Deus não vai resgatar aquelas pessoas a quem Ele deu o Espírito Santo como uma garantia de que há uma promessa de salvação? E Paulo, ele vai escrever essa carta aos Efésios para construir sobre eles essa identidade. Porque no começo da igreja primitiva, as pessoas não tinham de maneira clara: quem sou eu? Afinal de contas, quem sou eu dentro da igreja? Qual o meu valor para Deus? E Paulo está construindo tudo isso, mostrando escolhidos, predestinados, santos, irrepreensíveis, selados. Tudo isso para mostrar para você e para mim: nós temos uma posição extremamente elevada quando nós entregamos a vida a Cristo. No capítulo 2 ele inicia dizendo assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A Bíblia diz que nós somos vivificados. Olha a sua posição, você não é mais um morto. Você não é alguém que anda por aí morto espiritualmente, separado de Deus. A Bíblia diz que Deus lhe deu vida. Você é alguém, uma nova criatura. Isso é algo muito importante. Eu e você não andamos, enquanto salvos, não andamos como pessoas que não sentem, não se relacionam com Deus. Nós somos chamados à vida pelo poder de Deus. Paulo está construindo, destruindo qualquer argumento de que você não tem valor para Deus. Isso é muito importante. A sua posição em Deus é uma posição maravilhosa. Então levante a sua cabeça se você é um crente e louve a Deus pelas coisas que Ele fez. Ainda no capítulo 2, versículo 8, ele fala: pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Paulo diz que nós somos salvos pela graça. Salvos do quê? Nós não fomos salvos da doença, da pobreza, embora isso aconteça. Deus salve pessoas da doença, da pobreza, Deus salva pessoas do conflito, Deus salva de certas circunstâncias difíceis, mas Paulo está dizendo que nós somos salvos do inferno. Nós não vamos mais para o inferno, não importa como seja a sua vida aqui, não importa qual será o desfecho dela, se você vai viver muitos anos ou pouco, se você vai viver em paz ou se você está num lar de conflito, se você vai ser rico ou pobre, se você vai ter saúde ou não. Paulo diz: Deus salvou você, crente, pela graça que é em Cristo. E isso é uma coisa maravilhosa. O seu final será um final feliz.
Veja qual é a sua posição. Paulo está construindo e mostrando quantas coisas maravilhosas. E nós poderíamos tomar muito tempo, mas estou pontuando, construindo para você entender por que que ele vai falar aquilo no capítulo 4. Ele diz ainda mais no capítulo 2, versículos 20 a 22, vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Está falando sobre os crentes em Cristo, sobre a igreja. Vocês foram edificados sobre os apóstolos e profetas, no qual vocês estão sendo edificados. Nós somos um edifício que Deus está construindo. Nós somos a habitação do Espírito. E enquanto salvos, Deus nos chama como pedras vivas, pedras diferentes, e vai agrupando essas pedras e levantando um enorme edifício para a sua própria habitação. Paulo diz: vocês são um povo separado. Vocês são um povo que Deus está investindo tempo. Deus quer habitar em vocês. Deus quer habitar com vocês. Rico privilégio. Quando nós olhamos para o capítulo 3, Paulo vai falar sobre a divisão que existia. Gentios e judeus não tinham nenhum relacionamento. Eles eram amplamente conhecidos como inimigos. Paulo nos mostra que Deus de dois povos cria um terceiro. Deus chama judeus à conversão. E esses judeus, quando se convertem, eles passam a participar da igreja de Cristo. E Deus chama gentios, pessoas que não eram da nação de Israel, e elas se convertem e passam a ser da igreja de Cristo. De modo que a Bíblia diz que a parede de separação, aquilo que estava no meio, separando judeus e gentios, é removido na igreja. Então, Paulo nos chama, nos diz que nós somos ajuntados, nós somos pacificados debaixo do poder de Deus. E, meus irmãos, nós poderíamos olhar tantos aspectos aqui. Essa é a sua posição em Cristo. Paulo nos diz no capítulo 1, o último texto que eu vou citar para mostrar a sua posição, ele fala assim, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Paulo diz que nós somos alvos de inúmeras, variadas bênçãos espirituais. Se você é um crente, você sabe o que é isso. Você passa por um problema, você tem a bênção de poder orar. Você fala com Deus diretamente. Você tem a bênção da certeza da salvação. Você tem a bênção da paz interior. E, meus irmãos, a Bíblia fala que nós somos cercados de todo tipo de bênção. E sabendo de tudo isso, do trabalho que Deus teve, do investimento que Deus fez para chamar você e colocar você nessa posição elevada, Paulo inicia o capítulo 4 e diz: portanto, sabendo de tudo isso que eu acabei de mencionar, mostrando para você a bênção que é ser crente, Paulo diz então: portanto, eu apelo a vocês, eu rogo a vocês, eu tenho um pedido para vocês. Ele, como apóstolo, poderia perfeitamente dar ordens, e às vezes ele faz, mas ele decidiu escrever mostrando uma mansidão, uma docilidade maravilhosa. Ele diz: meus irmãos, uma vez que vocês são tudo isso que eu escrevi do capítulo 1 a 3, eu quero fazer um apelo, eu quero exortar vocês, eu quero suplicar a vocês. E qual é a súplica de Paulo? Paulo vai dizer: eu quero que vocês façam algo. Agora nós vamos olhar quais são os aspectos que mostram o andar digno do cristão. Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. Ser prisioneiro aqui não é uma figura de linguagem. Paulo não está dizendo assim: olha, eu sou alguém que estou preso aqui, estou me sentindo angustiado, é uma prisão na minha mente. Não, ele está realmente preso. Então, Paulo vai estar preso em Roma no ano 61. E o que acontece? Pouco tempo atrás, ele ficou preso por cerca de 2 anos em Cesareia. Por quê? Você vai perceber aí, eu vou mostrar no mapa onde fica a região de Cesareia. E lá em Atos capítulo 21, versículo 29, há uma grande confusão em Cesareia e Paulo então vai ser preso sobre a acusação do quê? As pessoas acusavam Paulo de ter levado ao templo judeu um gentil, que não era proibido. A Bíblia não diz que Paulo fez isso, mas o texto fala que os homens acreditavam que o apóstolo Paulo tinha feito isso. Então houve um levante, houve uma confusão tremenda, e por causa dessa grande confusão, o apóstolo Paulo foi preso e ficou preso em Cesareia. Mas como Paulo era um cidadão que tinha direito romano, cidadão romano naquela época, ele fez
o uso de uma coisa que aqui no Brasil é muito conhecido como foro de prerrogativa, foro privilegiado. Paulo disse o seguinte: olha, eu sou romano e eu tenho o direito de ser julgado em Roma. Eu não quero ser julgado aqui em Cesareia. Eu não confio no julgamento de vocês. Eu quero que o meu caso vá para o tribunal lá em Roma. E o que aconteceu? Ele era romano, foi atendido o pedido dele, foi mandado para Roma. E Paulo, então, está preso em Roma, aguardando ser julgado. Como Roma era distante da região de Cesareia, os seus inimigos, seus acusadores, não foram até Roma para continuar sua acusação. E como eles não apareceram para fazer essa acusação, então Paulo foi solto dessa prisão em Roma, e é nesse contexto, então, que a carta aos Efésios está sendo escrita. Por isso ele fala: eu estou apelando a vocês, eu, um prisioneiro no Senhor. O próprio capítulo 3, versículo 1, você vê isso de maneira mais clara quando ele diz: por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo diz: eu estou preso, eu sou um prisioneiro por causa do amor que eu tenho pelos gentios e por causa do trabalho que Cristo me deu. Esse é o contexto, por isso Paulo fala no versículo 1 do capítulo 4, rogo-vos, pois, irmãos, eu, o prisioneiro do Senhor. E aí ele fala, que andeis. Interessante na vida cristã, Paulo usa a figura que eu quero pedir que vocês andem de modo digno. A vida cristã é assim mesmo. Muitas pessoas acham que a vida cristã deveria ser marcada por uma correria. Ele poderia dizer, eu peço para que vocês corram. Ok? Em outros lugares ele fala, eu quero que vocês corram a carreira que foi proposta. Mas aqui ele fala, estou pedindo a vocês que vocês andem. Isso mesmo, Paulo escolhe essa palavra para designar que a vida do cristão, a prática de vida cristã, é um dia após o outro, um passo após o outro. Ela é construída, demora tempo. Para ter um andar digno com Deus, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Não é uma coisa rápida. Muitos crentes acham que depois da conversão, eles vão se tornar perfeitos rapidamente. E às vezes acontece, algumas pessoas têm uma transformação abrupta, repentina, rápida. Ok, dependendo do estado em que ela foi encontrada, a mudança vai ser mais rapidamente notada. Mas é preciso que você entenda que há um ponto na vida cristã em que a sua caminhada com Deus, ela entra num aumento diário, aonde é dia a dia, tijolo por tijolo, que está sendo construído na sua vida. Talvez você olhe e fale assim, pastor, eu tenho estado desanimado na minha vida cristã, porque eu não percebo tanta mudança. Parece que eu estou há tanto tempo na igreja e algumas coisas parece que demoram para ser transformadas. Veja, é errado você ficar muito tempo na igreja e não ter transformação nenhuma. Mas muitas vezes, pequenas transformações estão acontecendo todo dia e você não percebe. Você talvez tenha na sua casa filhos pequenos. Todos os dias os seus filhos estão crescendo diante dos seus olhos. E muitas vezes você não percebe que isso está acontecendo. Muitas vezes demora, mas vem alguém de fora e chega e fala: nossa, como o seu filho cresceu, como essa criança deu uma esticada. Veja, o fato de você não perceber o andar na fé, o dia a dia, o consolidar de Deus, nem sempre significa que você não está crescendo. Mas é necessário que alguém perceba crescimento na sua vida. Então, se você não consegue identificar se você está andando de modo digno, você deve se aproximar de outras pessoas e perguntar: meu irmão, você tem visto na minha vida um desenvolvimento cristão saudável? Pastor, você tem visto na minha vida marcas, evidências de que eu estou crescendo? Pai, mãe, e assim por diante, marido, esposa, pergunte e você vai descobrir se você está andando ou não na fé. Paulo diz: eu quero que vocês andem de modo digno, de modo louvável, de modo que se harmonize com o chamado que vocês receberam. E é aqui que nós chegamos, e a mensagem dessa noite é muito simples. Eu quero mostrar para vocês alguns aspectos desse modo digno da caminhada cristã. O primeiro aspecto digno da caminhada cristã, ele vai ser visto no próprio versículo 2. Ele diz assim: eu quero que vocês andem com toda humildade. O andar digno a qual Paulo se refere começa com humildade.
Muitas vezes, nós poderemos pensar assim, quando alguém fala, olha, eu quero que vocês andem de modo digno. Ah, Paulo, passe para nós um conjunto de regrinhas. Quais são as regras que eu tenho que cumprir para ter uma vida digna? E Paulo fala, não é algo que você tem que cumprir, é algo que você tem que ser. Não é algo que você vai fazer, mas é algo que você vai viver. E a primeira marca, o primeiro aspecto de que você, crente, está andando em conformidade com o chamado que Deus fez na sua vida, é um andar em humildade. Deus quer que os seus filhos andem em humildade. Por que ele pede isso? Porque isso é uma marca que mostra a sua identificação direta com Cristo. O Senhor Jesus, ao andar nesse mundo, ele demonstrou sua humildade. E humildade, na nossa cultura, é muitas vezes identificada com assim, quando você fala, aquela pessoa é uma pessoa humilde, se ninguém explicar para você e falar, olha, eu encontrei com uma pessoa muito humilde. No Brasil, nossa leitura é de pobreza. Nossa, que pessoa humilde, né? Pessoa tão humildezinha. Quando você usa esse termo, você associa a humildade com a falta de recursos, com a falta de provisão, com alguém que não tem recursos ou sustento. Embora isso possa ser usado nesse sentido, não é o que Paulo quer usar aqui, não é o que o Espírito Santo quer ensinar com andem de modo humilde. Deus não quer que você se desfaça do seu patrimônio, que você faça um voto franciscano, não é? De pobreza. Qual a vantagem para Deus disso? A não ser que o seu coração seja tão apegado às riquezas, Deus até poderia pedir isso para você. Mas Deus não é contra a riqueza, Deus é contra o amor à riqueza. De modo que quando ele pede para a pessoa andar em humildade, que é o primeiro aspecto de um andar digno, ele está falando para você não se exaltar. Humildade significa você não se exaltar acima dos outros. Significa você ter um andar, uma postura que considera as pessoas à sua volta, principalmente no contexto que ele está escrevendo aqui dentro da igreja. Você considera essas pessoas como pessoas que estão acima de você. Não que são melhores de você, mas como pessoas a quem você vai servir. Vou repetir. Uma pessoa humilde é uma pessoa que olha para a sua comunidade, para os seus irmãos, e consegue perceber na vida deles pessoas que são dignas de que você os sirva. Isso é humildade. É gastar a sua vida, investir a sua vida para fazer com que a vida dos seus irmãos seja uma vida melhor. Pergunta a você: há na sua vida esse aspecto da dignidade, do andar que Cristo espera para você? Poderíamos olhar para a sua vida e perceber que você tem colocado os seus irmãos como alvo do seu trabalho, do seu serviço, do seu amor? É assim que você poderia ser identificado dentro da igreja? Muitas pessoas, infelizmente, querem ser na igreja servidos, mas não querem servir. Muitas pessoas na igreja querem posição de destaque, querem ser visto pelos homens, querem receber o aplauso das pessoas, mas não querem ser humildes a ponto de servir. Jesus ensinou isso, até mesmo quando esteve aqui com seus discípulos. Quando ele sentou-se para lavar os pés dos discípulos, houve uma reação. Ninguém queria que Jesus fizesse isso. E Jesus falou: é assim que vocês vão fazer um com os outros. Vocês vão ser humildes a ponto de servir os seus irmãos, fazendo as coisas mais simples, as mais baixas, para que os seus irmãos recebam toda a atenção, todo o cuidado. Uma primeira marca de alguém que tem andado de forma digna com o chamado da fé é a humildade de não se colocar acima dos seus irmãos. Não é ter uma visão distorcida, não é ficar se inferiorizando. Ah, como eu sou pequeno, olha, realmente eu não sou nada, eu vou rastejar. Não é isso. O Senhor Jesus era humilde, com toda a sua glória, com todo o seu poder. Ele era humilde a ponto de servir. E ele disse: olha, quem quer ser o maior, que seja o menor. Pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você está crescendo no serviço aos seus irmãos? A igreja em que você congrega, ela se beneficia da sua humildade? Você tem procurado servir, abençoar outras pessoas?
Ou você é alvo apenas da busca dos seus próprios interesses? Uma das marcas do humilde, de alguém que entendeu a caminhada cristã, é que ele coloca o bem do outro acima do seu. Uma maneira bem simples de você perceber isso, nós temos vivido em tempo de pandemia. São muitas as igrejas que têm enfrentado o desafio com o retorno ou não dos cultos. Não é só a nossa que passa por esse dilema. Falo com muitos pastores que ficam nessa indecisão, e agora? E aí perguntam para os irmãos, devemos voltar ou não devemos voltar? E licitamente, diante de Deus, cada irmão, nas suas comunidades, estão reagindo, dizendo sim, vamos voltar. Cada grupo tem a sua peculiaridade, o seu jeitão. Mas muitas igrejas estão brigando. Muitas igrejas estão perdendo a paz. Sabe por quê? Porque o interesse individual está acima do coletivo. Muitas pessoas não conseguem ser humildes para aceitar a decisão de uma liderança. Muitas pessoas não são humildes para aceitar a decisão da maioria. Ah, mas aquele irmão mais idoso não pode vir na igreja? Problema dele. Eu tenho saúde. Eu estou cansado de ficar em casa, eu quero voltar para a igreja. Você acha que essa é uma postura humilde? Talvez um adolescente olhe e fale assim, mas por que eu não posso me reunir? Eu não sou grupo de risco, eu não tenho nenhum problema. As pessoas com mais de 60 anos, a paciência, assistam de casa. Seria esta a humildade que marca o caminhar cristão? Quando você escolhe o que fazer ou não fazer, e eu estou usando do culto, de voltar ou não, que as igrejas têm passado, pode ser o contrário. Alguém está em casa e fala assim, eu não quero voltar. Bom, eu não quero voltar, e aí eu olho para aquela pessoa e falo, bom, já que eu não quero voltar, essa pessoa que não quer, problema dela se ela quer voltar. Tem que ser feita a minha vontade que não quer. Dos dois lados, nós pecamos. Quando nós não temos uma atitude humilde de pensar no bem dos outros. Todas as decisões de alguém que tem um andar digno com Cristo, ele considera o bem da maioria. Ele considera o benefício dos outros, mesmo que a escolha feita seja exatamente contrária ao que você quer. A pergunta de alguém assim é: o meu povo, os meus irmãos, estão melhores? Mesmo que a decisão é contrária à minha, estou eu aqui, Senhor. Eu vou fazer o melhor para servi-los. Pergunto a você. Na nossa igreja, na Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista ou na sua igreja, você que nos assiste, mas deixa eu perguntar para os nossos irmãos aqui. É você alguém cuja marca de vida é a humildade? Alguém que quer o bem do outro antes do seu? Esse é um aspecto de uma vida digna. O segundo aspecto de uma vida digna, continua no próprio verso 2, ele diz assim: andem com toda humildade, e agora ele diz assim, andem com mansidão. O que é mansidão? Quando Paulo escreveu isso aqui, eu quero que vocês sejam humildes e mansos. Será que vem à sua mente algum outro texto da Bíblia em que alguém juntou essas duas palavras numa frase? Paulo diz, vocês têm que ser humildes e mansos. O Senhor Jesus, certa vez disse, vinde a mim todos os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo. Jesus fala, olha, eu vou colocar sobre vocês o meu fardo. E aí olha o que Jesus fala, o meu fardo é suave, ele é leve. E ele fala, vinde e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. O apóstolo Paulo diz que um andar digno, quando nós somos chamados para ser imitadores de Cristo. Cristo, em todo o seu poder e glória, era humilde e ao mesmo tempo ele era manso. A palavra manso aqui, ela poderia ser traduzida por dócil, por gentil, por cordial. Todas essas palavras podem se aplicar. A ideia aqui realmente é essa de alguém cuja a prática de vida é marcada por docilidade. Talvez você já pôde encontrar com um animal. No Novo Testamento, essa palavra era usada, inclusive até fora do Novo Testamento, para animais que foram
completamente domesticados a ponto de não oferecer nenhum risco. Já se deparou com um enorme cachorro que você olha e a aparência é assustadora, mas quando você o conhece, fala: nossa, esse cachorro é extremamente dócil. Olha só, ele tem força para atacar, para destruir os seus oponentes, mas quando o homem chega perto dele, ele simplesmente está lá olhando, parado, tranquilo. Ele não apresenta nenhum risco, ele não fica rosnando, ele não transmite nenhuma ameaça. Já se deparou com um cavalo? Quem gosta de cavalos assim, você chega perto, um cavalo é muito forte. E você encontra um cavalo domesticado, um cavalo dócil a ponto de uma criança poder montar. Eu pergunto para você, acaso um cavalo selvagem, um cavalo que é colocado num rodeio, que pula para todos os lados, teria esse cavalo mais força do que um cavalo que, por exemplo, participa de uma prova em Olimpíada, aqueles cavalos ficam trotando? Não, eles têm a mesma força, de modo que mansidão é poder sobre controle. Jesus era poderoso, Jesus tem uma força enorme, mas o poder dele estavam sob controle. É você alguém no meio da nossa comunidade, alguém dócil? É você alguém que tem tanta força que poderia ajudar, poderia fazer muitas coisas pela igreja, mas enquanto faz isso é marcado por uma docilidade, por uma cordialidade, por uma vida que quem se aproxima de você fala: olha, eu não quero mais sair de perto dessa mulher. Eu não quero sair de perto desse irmão, dessa irmã. Olha, eu gostaria de passar horas com essa pessoa. Como é gostoso ouvir essa pessoa falando. Os comentários dela são edificantes, as palavras dela são maravilhosas. Olha, quando ela fala, adoça a minha vida. Eu tenho muitas lutas, passo por coisas amargas, mas quando eu me aproximo desse irmão, dessa irmã, as palavras que saem dos seus lábios são favos de mel que adoçam a vida. Meu irmão, aonde estão essas pessoas? Paulo diz que Cristo nos conquistou, nos colocou numa posição maravilhosa e diz: eu estou apelando a vocês, sabendo do esforço, de tudo que custou colocar você nessa posição de crente, de cristão, salvo, separado, santo, irrepreensível, selado, vivo. Tudo isso foi feito para você. Então, portanto, ciente de que isso custou o preço do sacrifício do Senhor Jesus, sejam humildes, sejam mansos, responda a si mesmo. É você, no meio do nosso povo, no meio da comunidade cristã, alguém manso e alguém humilde? A Bíblia diz que alguém manso é alguém que não reivindica os seus próprios direitos. Se você conhece muito bem a história de Moisés, você sabe que no começo da sua vida, ele era um homem extremamente explosivo. Ele era um homem, você sabe que no começo da sua jornada, antes de ele se tornar o libertador de Israel, ele mata um homem e o enterra. Mas quando chega no final da sua vida, no final do seu ministério, lá em Números capítulo 12, versículo 3, a Bíblia fala que o homem Moisés havia se tornado muito manso. Em toda a terra não havia alguém como ele. O que aconteceu com esse Moisés? O Moisés que matou uma pessoa, o Moisés que pegou o cajado e bateu na pedra, um Moisés irascível. O que aconteceu com esse Moisés? Deus havia trabalhado tanto na vida dele. Deus tinha trabalhado tanto a vida desse homem, que chegou um ponto em que ele é chamado de manso. As pessoas vinham reclamar. O seu irmão e a sua irmã tentaram usurpar o seu poder, tentaram destituir ele da função. As pessoas o acusavam de coisas. E ele era dócil. Inclusive, ele era tão dócil que ele sequer se defendia, a ponto de Deus falar: não, eu vou defender você. Eu vou assumir a posição de defender você, porque a sua docilidade tem sido usada como desculpa para você sofrer ataques. Pergunto a você, querido, tem andado de modo digno com o chamado que Deus fez para a sua vida? Espero que sim. Paulo continua ainda mais mostrando outros aspectos do chamado. Você vai encontrar ainda no versículo 2, ele fala: andem com toda humildade e mansidão,
Imitando Cristo, que era humilde e manso de coração, andem com toda longanimidade. O que é ser alguém longânimo? O termo em português já diz muito pra gente. Um longânimo é alguém que tem um ânimo longo, não é isso? A ideia aqui contida é claramente de alguém que tem paciência, mas não é qualquer tipo de paciência. Porque existe aquela paciência de você ficar esperando na sala de um médico. Você fala assim, eu sou o paciente, não é? E fica ali esperando um bom tempo alguém te chamar. Ou você fica pacientemente esperando alguém te chamar para almoçar, ou você fica pacientemente deitado na rede. Não é isso. Longânimo, alguém que tem um ânimo alongado, é o contrário de alguém que desanima. Então você tem aquele que tem o ânimo longo e aquele que tem o desânimo. Ok? A Bíblia quer mostrar aqui que outro aspecto do andar digno com o cristão é alguém que não desanima. Um andar louvável de alguém que está em Cristo é alguém que, mesmo em meio ao sofrimento, não desanima facilmente. Não é que ele nunca desanima, mas alguém de longo ânimo é alguém que não entrega os pontos com facilidade. É alguém que não fica tendo altos e baixos. Na nossa cultura, isso é chamado de bipolaridade. É um nome que inventaram aí. Então, um dia você está triste, um dia você está alegre, um dia você está triste, um dia você está alegre. Hoje você está animado, na força do Senhor, e você fala, vou marchar, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda. No outro dia você está chorando. Às vezes, acontece isso com você. A vida do cristão não pode ser marcada assim, ó, por altos e baixos. Você não pode, Deus quer que exista na sua vida uma certa constância. Deus quer que você tenha um pouco mais de ânimo em face do sofrimento, em face da adversidade. Terceiro aspecto de alguém que tem um andar digno diante de Deus é visto aqui. Andem com toda, não é com qualquer. Paulo usa a palavra toda, tenham completa longanimidade. E isso deveria ser visto na sua vida. Longanimidade não é só alguém. A primeira parte da longanimidade é alguém que não desanima em frente aos problemas. Deus quer que você seja assim. Lute, enfrente um pouco mais. Peça ajuda, clame, mas não pare. Ande chorando, ande com medo, mas não pare, não desanime. A vida do cristão é marcada por luta o tempo inteiro. Aqui não é o céu, aqui é o campo de batalha. Aqui nós estamos de serviço, nós não estamos de folga. Então você vai ter sim, você vai ter obstáculos a superar, você vai ter oposição. Não desanime. Isso que Deus espera para você. Mas outro aspecto da longanimidade é a ideia aqui clara de não se vingar do mal. O longânimo é alguém que não se vinga do mal, ou alguém que não retalha quando ele é ferido. Então veja, outro aspecto de um longânimo é: eu não sou alguém que toda hora fico retalhando quem me faz o mal. E eu também não sou alguém que rapidamente se vinga do mal. Olha que importante ver. A Bíblia diz que Deus é longânimo, ok? E se eu usar o longânimo apenas como a ideia de que longânimo é alguém que não desanima frente à adversidade, por que eu chamaria Deus de longânimo? Será que Deus desanima? Deus está enfrentando uma dificuldade? Não. Então, esse aspecto de não desistir no meio das batalhas, no meio da força contrária, não se aplica a Deus. Mas esse outro aspecto da longanimidade, que significa não se vingar do mal, não retalhar quando você é ferido, isso sim nós podemos aplicar a Deus. Nós temos textos na Bíblia em que fala que nosso Deus é longânimo. Romanos capítulo 9, verso 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita, olha a palavra aí, longanimidade, os vasos de ira, preparados para a perdição. A Bíblia nos diz aqui em Romanos capítulo 9 que Deus está suportando, hoje, Ele está suportando vasos que estão preparados para a ira. Está falando de vidas a quem Ele vai destruir. O texto fala que Deus é longânimo, por quê? Porque Ele poderia retribuir imediatamente o mal, mas Ele não retribui. Olha um aspecto da longanimidade. É alguém que não retribui imediatamente as ofensas que são recebidas. Os homens hoje atacam Deus, acusam Deus, odeiam Deus.
Os homens blasfemam contra Deus. E Deus continua sendo longânimo. Deus não retalha imediatamente esse mal. Ele espera. Ele é alguém bondoso. Então veja, um dos aspectos em que o crente deve ser longânimo é quando o crente olha para a sua própria vida e sofre ataques, e sofre perseguição, e até mesmo dentro da igreja. Ele é perseguido e atacado, e o que ele faz? Ele não retalha, ele não retribui o mal que é feito contra ele. Pergunta a você alguém longânimo? Talvez você diga, eu sou alguém que não desiste, eu sou alguém que não abandona no meio da perseguição, daquilo que é contrário. Mas você é alguém que retribui imediatamente aquilo que fazem contra você de ruim? Porque se você age assim, você não é alguém longânimo. Deus é capaz de suportar. E Deus espera que você faça o mesmo. Outro texto, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Ele se refere a um relato que aconteceu nos dias de Noé, e ele diz: os quais no outro tempo foram desobedientes. Quando, olha a palavra aí, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. O apóstolo Pedro nos diz que enquanto Noé construía a sua arca, ao longo de um século, fazendo aquelas 100 anos construindo a arca, Deus estava sendo longânimo. A terra estava coberta de violência e de ódio. Os homens odiavam Deus. E o que Deus fez? Deus não derramou chuva na primeira semana. Deus esperou 100 anos. 100 longos anos sem retribuir o mal das pessoas. É você alguém que tem a capacidade de não retribuir o mal, de retardar, de não ser alguém que se levanta, se insurge rapidamente? Ou você é alguém pavio curto? Você é alguém que, na sua filosofia de vida, é bateu, levou, não leva o desaforo para casa. Se você é alguém assim, que não leva desaforo para casa, se você é alguém que é esquentadinho, deixa eu dizer para você, esquentadinha, nervosinho, nervosinha, pavio curto, você não é alguém que tem andado de modo digno do chamado cristão. Todo crente deve ser humilde, manso e longânimo. Por quê? Porque na sua vida tem que ser espelhado o caráter de Cristo. As pessoas precisam ver Jesus na nossa vida. Quantas famílias não sabem o que é isso? Quantas mães, quantos pais em casa são destemperados, são agressivos, são pessoas que vivem debaixo de berro. Os filhos quando atendem, só atendem debaixo de berro. Eles têm medo de você, mas não têm respeito de você. Se você acha que esse é o andar digno do cristão, deixa eu dizer para você, você tem trazido vergonha a Cristo. Você está produzindo vergonha à sua igreja, à sua fé. 2 de Pedro 3,9 diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Teve gente que falou assim, Deus vai voltar a essa terra? Haverá uma volta? Você fala assim, vai voltar nada. Está demorando tanto tempo. Vocês ficam falando que Jesus vai voltar para buscar a igreja, que vai ter arrebatamento. Olha, faz 2000 anos que a gente escuta essa mesma ladainha e nada acontece. Olha o que o apóstolo Pedro escreve. O Senhor não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. O apóstolo Pedro diz que o Senhor Deus, ele é longânimo, ele tem uma paciência em não destruir a humanidade. Ele está sendo longânimo para que as pessoas possam chegar à salvação, cumprindo o projeto que ele tem para essa terra. Você precisa ser alguém um pouco mais longânimo. Último aspecto no texto de Efésios, Efésios capítulo 4, nós falamos hoje, estamos observando que a verdade central é: o cristão deve andar conforme o chamado que recebeu, ou seja, o cristão deve andar de acordo com o nobre chamado que ele recebeu. Estamos vendo alguns aspectos do andar digno do cristão e vimos nessa noite pelo menos esses 4 aspectos. O cristão que anda dignamente, ele deve ter na sua vida humildade. Um cristão que anda dignamente deve ter na sua vida mansidão. Um cristão que anda de maneira digna deve ser alguém mais longânimo. E por fim, e não menos importante,
O texto termina dizendo assim: andem com toda humildade, mansidão e com longanimidade. E o versículo 2 termina dizendo: suportando-vos uns aos outros em amor. O último aspecto de uma vida que anda com Cristo. A Bíblia fala que devemos ser pessoas mais, eu usei essa palavra, mas você pode pensar em outra, se você conseguir pensar em outra melhor, mas o crente deveria ser alguém mais tolerante. Essa é a palavra. Cuidado, porque a palavra tolerante pode ser usada numa conotação errada. O que ele está falando aqui é a ideia de que nós devemos nos esforçar para suportar uns aos outros. Essa é a palavra mesmo. É necessário, dentro da comunidade da fé, suportar algumas pessoas. Deixa eu dizer, escute, abra o seu coração para mim. Há pessoas na igreja que são insuportáveis. Não sei se é o seu caso. Não sei se você pensa a mesma coisa ao meu respeito ou de outros irmãos. Mas há pessoas na igreja que são insuportáveis. São pessoas que você fala: olha, é meu irmão, mas ele lá, eu aqui. É meu irmão, ele na casa dele, eu aqui. Deixa eu dizer para você, isso acontece dentro da igreja cristã. Há pessoas com quem nós nem sempre temos afinidade. Mas de maneira diferente, a Bíblia fala que nós devemos nós temos que ter unidade, mas não uniformidade. Percebe a diferença entre unidade e uniformidade? Nós estamos juntos, mas nós não somos iguais. Nós andamos agrupados, mas nós somos diferentes. De modo que sim, vai ter atrito. Há pessoas que você olha e fala assim: eu não consigo conviver com essa pessoa, mas Deus a chamou, Deus a salvou e colocou na mesma igreja que você. E Deus fala para você: engula um pouquinho da sua preferência, engula um pouquinho da sua percepção e suporte essa pessoa, apoie essa pessoa, tolere essa pessoa. Por quê? Porque ela é uma pessoa por quem Cristo morreu. Se a igreja for formada por pessoas só do jeitinho que você gosta, no padrão, no perfil que é o seu, se você fosse fazer uma lista para selecionar as pessoas que vão entrar no seu grupo seleto de amigos, a igreja seria uma coisa monótona. Mas o que Deus faz? Deus junta a igreja e coloca um monte de pessoas lá. E nós somos pessoas diferentes. Alguns estão na igreja há mais tempo e já aprenderam a andar um pouco melhor, de forma digna do que Deus espera. Outros não, outros estão patinando. E nós temos que aprender a suportar essas pessoas. Precisamos ser um pouco mais clementes com as fraquezas das pessoas. Eu quero que você agora pare por um instante e pense naquela pessoa que você fala: eu não suporto essa pessoa. E diante de Deus você deve pensar: por que você não suporta essa pessoa? Eu não suporto porque essa pessoa ela não gosta de mim, enfim, seja qual for o motivo. Deixa eu dizer para você, seja um pouquinho mais tolerante. Talvez essa pessoa que você não gosta seja uma pessoa que tem muitos erros ainda na vida. A igreja é formada por pecadores. Dentro da igreja tem fofoqueiros, maledicentes. Tem gente barraqueira, intrigueiro, invejoso. Tudo isso tem dentro da igreja. Nós não somos uma comunidade perfeita. Nós somos uma comunidade que busca acertar. Nós somos uma comunidade que está buscando a santidade que Deus quer. Mas pare de querer fazer com que todas as pessoas à sua volta sejam as mais perfeitas possíveis. Ajude um pouco mais os seus irmãos. Tolere, não o pecado delas, mas tolere que essas pessoas também vão falhar com você. Não seja tão intransigente a ponto de você olhar e falar assim: eu não tolero, falhou comigo, está fora do meu contato. Muitos crentes são assim. A pessoa fala assim: vou te dar uma chance, falhou, acabou, não tem mais jeito. Veja, vou repetir, não estou falando tolerância com o pecado. Ah, não, está pecando, vai, deixa mais um pouquinho. Não é isso. Eu estou falando para você que numa comunidade de pessoas imperfeitas, as pessoas vão falhar com você. As pessoas vão decepcionar você. Você tem expectativas. Talvez o seu cristianismo seja muito bom e você tem um padrão elevado e as pessoas não chegaram nesse padrão ainda. E elas tropeçam, elas caem, elas falham. O que você vai fazer? Vai sempre olhar as pessoas de cima para baixo dizendo: bom, se não chegou no meu padrão, não quero contato com você. Você vai andar com crentes mais fracos. Você vai andar com crentes mais fortes. Nós somos um elo, uma corrente, não podemos deixar ninguém para trás, temos que avançar. Por isso, Paulo diz: suportem-se uns aos outros. Não estraga o que Cristo já fez.
Cristo já chamou essa pessoa e colocou aqui na igreja para ser trabalhada, para ser afinada com você. Seja ela uma pessoa difícil ou fácil, Deus não quer que você se afaste de todas as pessoas que para você é um desafio. Deus quer que você tenha um pouco mais de tolerância. Pelo menos 2 aspectos dessa tolerância eu já mencionei. O primeiro é de você ser um pouco mais clemente com a fraqueza das pessoas. Há pessoas que são fracas. Há pessoas que têm fraqueza no caminhar com Deus, são jovens na fé, ou então simplesmente são raquíticos, não se alimentam e por isso tropeçam mais facilmente. Procure ajudar essas pessoas. Um outro aspecto é não deixe de amar aqueles que você não suporta. Não permita que Satanás destrua. Muitas igrejas estão sofrendo. Muitas igrejas estão passando por problema, porque elas não sabem a coisa mais importante que Deus tem para elas. Deus quer unidade. Se eu pudesse resumir todo esse capítulo 4, Cristo vai estar falando sobre a unidade da igreja. A unidade da igreja está acima das suas preferências. A paz na igreja está acima das suas escolhas, da sua vontade. Nós precisamos aprender isso. Que Deus te ajude. Que Deus te mostre como ser um pouco mais digno nessa caminhada. Tenha misericórdia dos seus irmãos. Pense primeiro no bem deles antes do seu. Sacrifique a sua vontade. Sacrifique as suas escolhas pelo bem do coletivo. E assim, nós realmente vamos ser conhecidos como uma comunidade do amor. Mas enquanto você colocar a sua vontade acima, quando você colocar só o que você quer sobre os outros, nós vamos ser uma comunidade com divisões, com briga, com intriga. E certamente Satanás vai destruir o rebanho. Toda a igreja dividida, ela vem a naufragar. Que Deus nos livre. Que Deus livre você, meu irmão que está assistindo, que é de outra igreja. Que Deus permita que a unidade da igreja seja preservada a todo custo. Deus assim nos abençoe e nos ajude. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós. Nós somos um povo difícil. Nós somos pessoas, a verdade é que nós somos egoístas por natureza. Nós queremos a nossa vontade em primeiro lugar. Nós fazemos escolhas e quando as nossas escolhas não são supridas ou atendidas, quando as pessoas discordam das nossas escolhas, nós nos ofendemos, nós nos magoamos, não porque nós estamos buscando o bem do seu reino, mas muitas vezes nós estamos buscando o nosso próprio bem, a nossa própria vontade. Eu quero me sentir bem. E quando eu coloco a minha vontade acima do coletivo, toda a unidade sofre. Onde estão, Senhor, os irmãos e as irmãs maduros? Onde estão os crentes espirituais? Onde estão os alicerces, Senhor, para aqueles outros crentes que são fracos? Quantas igrejas padecem por causa de intriga, mágoas escondidas? Quantas igrejas sofrem por causa de fofoca? Quantos lares, quantos grupos? Enfim, Deus, o seu povo é dividido quando Satanás encontra brechas para minar a unidade. Minha súplica, minha oração para a nossa igreja, e oro pelas demais igrejas representadas por aqueles que nos assistem nessa noite, é que nós possamos ser um, que nós possamos andar unidos, com todas as falhas que temos, com todos os desafios que temos. Senhor, nos ajuda a ter unidade, porque sem unidade vamos ser um povo fraco. Se andarmos separados, vamos ser destruídos. Livra-nos das nossas motivações equivocadas e abençoa o seu povo onde quer que ele vá, para que sejamos conhecidos como o povo do amor. Que o Senhor seja um em nós e que nós também sejamos um no Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por ter participado desse culto. Nós continuamos orando por você. Ore pela nossa igreja. Quero fazer um apelo a você, se você é crente, e somente se você é crente, então
eu peço para você, se você assim quiser, de maneira voluntária, sustente os trabalhos que levam a mensagem adiante. Trabalhos sérios precisam da sua ajuda. Se você quiser ajudar a nossa igreja sendo um crente, você pode fazer dessa forma. Se você não é crente, não participe, não oferte. Nós gostamos e entendemos biblicamente que o trabalho de Deus ele tem que ser sustentado exclusivamente pelo seu povo. Isso de forma voluntária. Então, se você não é crente, ore. Quem sabe um dia você entregue o seu coração, mas até lá, não participe do sustento dessa igreja. Peço a você que esteja orando. Nós não sabemos, ainda não temos uma previsão de retorno, mas nós estamos orando, pedindo a Deus que nos direcione sobre o que fazer. A graça do Senhor Jesus esteja sobre você, guardando, protegendo e, acima de tudo, mostrando como andar de maneira digna. Vamos terminar com uma canção. Nos vemos em breve. Fique na graça do Senhor. Até breve.